E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje estamos iniciando mais um episódio do Fala Sério P, onde a gente fala sério. Mas nem sempre. E eu tô aqui com o Giovanni Baratieri e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória de vida dele. E assim, ele agora está na produção audiovisual, né, Giovanni? Porém, antes disso, teve muitas outras coisas, muitas outras áreas até ele se encontrar, que eu acredito que agora ele se encontrou, né? A área que ele quer seguir, não sei se para sempre, mas aí por alguns anos, né? E ele vai falar um pouquinho lá do ensino médio, né? Que teve muitas outras áreas que ele fez também. Então, Giovanni, conta pra gente como é que foi aquela parte do ensino médio, que você fez o magistério também. Conta aí pra gente essa parte. Olá, obrigado pelo espaço, né, primeiramente. Meu nome é Giovanni, então, eu tenho uma produtora de vídeos, né, a Folk Rocket, e ela já está no ar desde 2017, e a gente trabalha com isso, né, mas logicamente, né, na minha trajetória de vida, né, no passado, eu comecei com magistério, fui professor por algum tempo. Foram 2 anos, eu acho, como professor, até que daí passei em alguns outros concursos, né? E saí fora de Santa Helena, né? Fui para Laranjeiras do Sul, fui para Quedas de Iguaçu, fui para Diamante do Sul, para quem não conhece, é perto de Guaraniaçu, né? E só que não quis ficar nos concursos, né? E daí eu resolvi, né, optar por trabalhar com audiovisual. Sempre tive esse interesse porque eu andava de skate. Então, quando a gente andava de skate, a gente acabou fazendo algumas filmagens e tudo mais, criamos um canal, tivemos mais de 10 mil espectadores dentro desse canal, porém, né, lógico, não, os joelhos não aguentam, né, para sempre. Então, daí eu retornei aqui, né, ingressei com o Edu, né, então o audiovisual, na verdade, ele começou na minha vida quando eu entrei para o Correio do Lago. Eu trabalhava um pouco, conhecia um pouco, fui para Curitiba a aprender audiovisual, porém, que eu comecei a trabalhar para ganhar dinheiro foi quando eu vim pro jornal. Sim, e assim, antes de tudo isso, né, como você disse, despertou aquela curiosidade e tal sobre filmagens e tal, lá na sua adolescência ainda, né? Foi algo que, assim, não foi tão repentino, porém vocês começaram a fazer os vídeos e tal, com um grupo de amigos, né? Você começou, não foi muito cedo, porque a maioria dos jovens começa lá com os 10, 12 anos a andar de skate. Então você se ralava já um pouco grande, já tava com o joelho ralado meio grandinho já. Quando eu comecei com skate, eu devia ter 17, 18 anos, né? Foi por influência também, eu tinha muitos amigos que andavam de skate, o Ox, o Nego, né? E tudo. Não naquela época eles não eram meus amigos, né? A gente acabou se aproximando, né? E daí, junto com o andar de skate, né? Lógico, a gente tenta querer ser profissional, né? Mas, logicamente, sempre tem aquele sonho, né? Sempre tem o sonho, mas acaba que, né? Cai por terra e tudo mais, né? Quase uma ilusão hoje em dia. Porque é muito difícil se tornar profissional hoje, principalmente no skate. Qualquer esporte também, né? Mas o skate, ele é muito fechado, né? Então, geralmente quem anda de skate tem aquela vibe de tipo, não vamos competir, não vamos, sabe, transformar isso em algo lucrativo. É mais a vibe de você sair com os amigos, curtir e tudo mais, né? Tem isso dentro do esporte que é o skate, né? E agora tá tendo um pouco mais de reconhecimento, né? Porém, tipo, que nem quando você tinha 17, 18 anos, que já faz um tempinho, não tantos, mas faz o quê? Uns 16 anos por aí, né? Eu acho. Isso, uns 33 agora. Então, assim, naquela época não tinha bem menos reconhecimento que tem hoje, né? Que nem agora virou modalidade olímpica, né? Claro que não é todo mundo que anda de skate que vai ter oportunidade, né? Tem que ser bom também. Não sei se o Gil era muito bom, mas tentava, né? E por mais que a gente não é bom nessas coisas, às vezes a gente vai querer ter aquele sonho mesmo, né? E daí, assim, foi tua ideia, foi dos teus amigos e criar esse canal e começar a postar vocês andando de skate? Como é que foi? Porque aqui tinha uma pista, né? Não sei se era aquela antiga agora, que agora foi reformada, ou foi reformada mais uma vez depois daquilo. A pista que a gente andava era a antiga, né? Essa aí foi recém-construída. E deixa eu tentar lembrar na minha memória aqui, mas
Eu me lembro logo quando eu comecei a andar de skate, eu já quis começar a filmar, né? Então daí já tinha YouTube e tudo mais, a gente queria montar um canal e tal, eu andava com o Josimar, com o Mauro, com, né? N pessoas, eu era a pessoa mais velha e existiam muitas pessoas novas, né? Tipo, vamos dizer ali, eu tinha 18, 19 anos quando a gente teve a ideia de começar a gravar, e a piazada tinha 15, 16, tinha uns 10. Mais velho, então. Isso. Então, a gente fez um grupo, na época tinha 30 e poucas pessoas, né? E daí eu comprei uma câmera de ação, que era aquelas grande angular na época, pra gente fazer esses vídeos e tudo mais. Foi aí que comecei a ter essa paixão mesmo, né? E tudo mais. Porém, nessa época a gente acabou descobrindo que o audiovisual ele era muito caro, né? Um pouco. Então a gente teve essas barreiras e tal. Mas assim, foi nessa época, entre os 21 e 25 ali, que me despertou. E daí foi com 27 mesmo que daí a gente falou, putz, agora estamos mexendo com audiovisual, estamos fazendo coisas boas, que foi a época que a gente começou a pegar alguns trabalhos fora de Santa Helena, né? Porque a gente se sente muito pequeno quanto artista. Vamos falar como artista, porque como a gente trabalha com audiovisual, a gente pensa de uma forma um pouco mais artística, né? Quando vai entregar um trabalho. E foi nessa época que a gente começou a pegar alguns trabalhos fora, que a gente falou, dá para ganhar dinheiro, né? Tipo, a gente não tá fazendo errado, estamos no caminho certo, né? E isso é muito importante, né? A minha passagem por Curitiba foi muito importante, foi onde eu aprendi a maior parte e das como coisas, é que foi né? lá? Você saiu aqui não foi daqui de Santa Helena que foi pra lá, né? Foi daqui? Foi daqui que você foi pra lá? Eu tava no concurso de educador social, né, lá em Laranjeiras do Sul. Da gente... Totalmente diferente da área que tu tá agora. Totalmente, não tinha nada a ver. Só que, né, era aquela ideia de pai, né? Meu pai sempre falava, faz um concurso, fica estável. É muito bom, realmente. Eu acho que o concurso público traz uma estabilidade muito boa, mas ela te limita também quanto pessoa, né? Não é sempre o nosso sonho, né? Não é sempre o que a gente quer também. Não vou dizer um concurso público de juiz, né? Sei lá. Que o salário é muito bom e tal, mas tipo... Né? Não que o de educador social não seja, tá? Para a época e pelo tanto que é trabalhado, tipo, pagava muito bem. Porém, não era aquilo que eu queria, estava me sentindo sobrecarregado já, e eu resolvi abandonar o concurso e vim para Santa Helena, né? E daí aqui as coisas não estavam tão legais, né? E tal, daí eu falei, vou colocar uma pedra aqui e vou sair, né? Eu tinha minha irmã em Curitiba. Daí eu fiquei um tempo na casa da minha irmã, né? Arrumei um emprego lá, que era um estágio, na verdade. De outra? Não, que daí já era no audiovisual. Ah, tá, já era no audiovisual. E essa história, na verdade, é bem curiosa. Eu acho que poucas pessoas sabem, só os mais chegados. Mas quando eu tava em Curitiba, eu tava andando de skate. Vê como é que pode, né? Eu ia quase sempre andar de skate, daí tava o Ferrugem. Pra quem é da área de skate e conhece, ele é um profissional no skate e tal, ele tava gravando lá na PAB, né, na praça, na frente do estádio do Atlético. A gente tava lá também, né? E um dos caras que tava filmando acabou torcendo o pé enquanto tava filmando ele. E daí eles estavam parando as gravações e tal, e daí tinha o tal do Bené. Bené é um produtor que trabalhou já na Globo, SBT, coisa lá, fez alguns canais, alguns programas pro off lá em Curitiba e tal. Se tornou um grande amigo meu e daí eu falei, eu consigo, acho que filmar e não sei o que, já trabalho com isso, né? E daí ele deu a oportunidade, falou, tá, vamos ver se rola e tal. E daí foi ali que ele me conheceu. Capaz. Né? E daí no dia, né, ele acabou indo embora, eu também não cobrei nada, não recebi nada, mas aí depois de uns 4 ou 5 dias que eu tava andando novamente lá, daí ele apareceu lá, fez um pagamento legal, assim, e daí ele me chamou pra visitar lá o espaço dele e tal, pra mim estagiar. Foi assim que, na verdade, tipo, surgiu a oportunidade, né? Eu tava buscando, né, caminhos para entrar dentro desse ramo, porém, tipo, eu não tinha achado, né, ainda. Eu tava 2 meses lá. Nessa hora que daí eu consegui o emprego lá, mesmo no audiovisual. Ah, tá. Mas então, assim, você não tinha trabalho ainda quando ele te viu? Assim, não, ainda não. Tinha pouco tempo que você tinha ido pra lá? 2 meses. Eu tava lá procurando, né? Tava na casa da minha irmã procurando emprego. E daí foi lá
Eu achei, porque na verdade se eu não tivesse achado isso aí, eu ia ter que trabalhar em qualquer outra coisa, né? Aham. Mas como surgiu a oportunidade na área que eu queria, eu acabei dando sorte, né? Vamos dizer assim, né? De estar no lugar certo, na hora certa, né? E agarrar a oportunidade nessa época. E daí, depois de um tempo, né, a empresa do Bené acabou fechando, ele foi para a China e tudo mais, né? E daí que eu Mas tu ficou bastante tempo estagiando lá ou não foi muito? fiquei mais de anos lá. Capaz. Daí, quando a empresa dele fechou, foi que eu aproveitei o magistério, né? Porque daí, Ah, porque daí né, eles fecharam e tal, né? A gente foi, né, foi convidado a se retirar, né? é com livre e espontânea pressão. Isso aí. Não, ele tinha, né, as coisas dele e tudo mais, né? E daí ele foi embora, a gente acabou saindo. E daí, nessa época, como não podia, não tinha grana para ficar procurando outras coisas, foi daí que eu fui para trabalhar de assistente de professor, Meu Deus. né? Daí, né, resolvi trabalhar por isso ali um tempo, e daí foi quando eu, nesse tempo, né, resolvi voltar para Santa Helena, no caso. Depois disso, daí você voltou para Santa Helena, né? Depois de tudo isso, que Isso. teve que sair por livre e espontânea pressão, né? Que acontece, né? Não é assim, o meu emprego, que também no Correio lá foi muito repentino, cara. É, Tipo, eu tava num outro lá e daí do nada apareceu a oportunidade. Eu falei, pô, vou agarrar e às vezes é muito. A gente procura, não acha, né? Daí tem uma hora que você tava lá, tá, que você tava procurando e tal, mas não tinha achado ainda e do nada apareceu. E ali foi onde tu criou muita experiência, acredito eu, então, porque ficou vários anos lá, né? Como você disse lá em Curitiba, que foi que você deu uma evoluída, né? Então, a partir disso, daí depois você voltou pra cá, foi ser assistente professor, voltou pra cá e daí conheceu o Edu, né? isso. O Edu já era conhecido, né? Eu conhecia já ele, porém não era amigo, né? Uhum. Hoje a gente, né, se tornou amigo, né? Mas quando eu vim pra cá, daí eu fiquei uns 2 meses ali e tal, trabalhei com audiovisual nesses 2 meses aqui na cidade, porém, né, não tinha experiência, não tinha equipamento e também não tinha o networking, né? De conhecer as pessoas, né? Sim. Para mostrar nosso serviço, né? Daí que eu vim aqui com o Edu e tal, daí ele me ofereceu um trabalho no jornal, comecei a trabalhar e daí que deu estalo e conversando com ele eu falei, cara, por que a gente não pega uma licitação de drone, uma licitação, né, de filmagem, videoclipe e tal, que foi aí que eu comecei a aparecer, né? Primeiro, ganhar dinheiro, né? Lógico, estava trabalhando, ganhando porcentagem em cima de licitações e lógico, comecei a comprar meus equipamentos para que eu pudesse fazer, né? Sim. Inclusive, um dos meus primeiros trabalhos bem remunerados aqui foi o Marlon, né? O falecido Marlon Marafon, da The Power, foi um dos primeiros que me deu a oportunidade de mostrar o serviço e o trabalho, né? Foi nessa época que eu tinha iniciado recém aqui no jornal, né? Sim, que massa. Então, tipo, você chegou com a ideia pro Edu e daí começaram a fazer esses negócios de audiovisual. No caso, não tinha muitos vídeos, acredito eu, na época. Eu não sei até que tinha, ano mas que era, né? Tinham, mas eram empresas mais de fora que faziam, né? Então, assim, o Edu comprou muitos equipamentos na época, né? Comprou câmera, porque as licitações, às vezes, tipo, pediam tinham especificações, né, dos equipamentos que você tinha que ter, né? E daí a gente começou a trabalhar com isso. Eu acho que eu fiquei uns 5 anos, 6, aqui no jornal, né? Sempre trabalhando nos dois âmbitos, né? Tanto pro jornal quanto para a parte de licitação, né? E quanto também para minha empresa, porque daí eu comecei a crescer e comecei a fazer os serviços de fora, né? Então você tinha o trabalho aqui e também tinha a tua empresa, que daí ela não era empresa ainda, né? Porque eu não tinha um nome, não tinha nada, né? Mas eu fazia alguns casamentos, sabe, bem simples, alguns institucionais, sabe, mais simples, né? Foi assim que a gente acabou começando. Até que passou um bom tempo, né? Passou 5, 6 anos ali. Chegou a pandemia, né? Daí foi bem no finalzinho da pandemia que daí eu resolvi, né, sair daqui, mas sair no sentido de só deixar o CLT aqui, abrir minha empresa e continuar trabalhando junto. Sim. Né? Eu nunca deixei de trabalhar junto aqui com o jornal. A gente continuou prestando serviços, eu continuei vindo aqui, ajudando, né?
e tudo mais. Eu acho que, tipo, quando você recebe uma oportunidade, você tem que ser grato quanto a Com isso, né? certeza. Então, é, sempre tive aqui, né? E daí a nossa empresa acabou crescendo, né? Tivemos alguns funcionários, atendemos casamentos, festas. Daí agora, em forma física, já faz uns anos. Faz 3 anos, eu acho que a gente abriu, 3, 4 anos que a gente abriu a empresa fisicamente para ter um escritório, para que a gente trabalhasse, né? Porque antes eu trabalhava de casa, né? Então, às vezes, tipo, numa reunião que tu tem que conversar com o cliente, porque o audiovisual é muito assim, não tem como tu passar um orçamento sem saber o que tu quer. Sim. E outra, saber se o que você quer é o certo para tua empresa ali dentro do, né, do que tu quer. Às vezes as pessoas querem um institucional, porém, tipo, institucional hoje, se a gente for analisar via rede social, ele não tem tanto impacto como se a gente diluísse esse vídeo institucional mais longo em vários mais curtos, entende? Então, tudo tem que ter um estudo, né? Para que a gente possa montar uma estratégia para que a empresa consiga aproveitar da melhor forma possível o investimento que ela vai estar fazendo. Sim, né? é que sim, envolve um pouco de marketing, eu acho, né? Acredito eu, porque você vai ter que fazer algo que é chamativo para fazer, né? Claro que isso quando é algum cliente que quer mostrar um produto, por exemplo. Sim. E isso daí é algo tipo marketing que você vai ter que fazer um vídeo que chame atenção, fotos que chamem atenção, né? E assim, eu ia te perguntar, né? Mas, tipo, é algo que... Como é que eu posso explicar? Muita gente, às vezes, sai de um trabalho e vai para outro e acaba quebrando a cara. Mas quebrando a cara no sentido de, tipo, pô, sair de lá do emprego e não tá dando certo isso aqui. Porém, como você ficou no jornal e trabalhou um pouco para tua empresa também, você conseguiu conciliar os dois. E quando a tua empresa começou a crescer, que daí você saiu daqui, né? E acabou dando mais ênfase para a tua empresa, né? Que daí faz pouco tempo que abriu de forma física, como você disse, e agora vem crescendo, vem fazendo casamentos, coberturas por outros municípios também, não só em Santa Helena, né? Santa Helena a gente tem, logicamente, nossos clientes aqui, sim. A gente consegue atender, né? Alguns clientes, porém o nosso cliente maior, ele se tornou fora, né? Porque o valor agregado, às vezes, é muito alto, né? Tem várias coisas que podem influenciar nisso aí, né? Mas o que tu falou, eu acho que é bem pertinente. Não acho que se você colocar todo o esforço necessário e, lógico, dar um peitaço, que geralmente a gente chama, né? Não vai dar certo. Porém, a forma que eu pensei na época foi, eu tenho meu salário, eu tenho a minha porcentagem das licitações, que o Edu me passava, né? E eu posso fazer o meu serviço. Inúmeras vezes, quantos finais de semana eu fiquei atolado em serviço, né? E vamos dizer assim, às vezes ficava 3, 4 meses sem poder sair no final de semana, né? Minha esposa sempre ajudando, incansáveis vezes ela deixou o sossego de casa para me ajudar, né? Porque não tinha como filmar em uma pessoa só. Às vezes pega um casamento ali, tem que colocar 2, 3, né? E tudo mais, no institucional, né? Vale ressaltar que ano passado a gente teve uma virada de chave muito grande, né? A gente fez um documentário que ficou muito bem produzido. Acho que eu até comentei em outros momentos com outras pessoas. Esse documentário, para quem não assistiu, é Entre Redes e Rios. Se vocês quiserem, tá lá no YouTube, é só assistir, certo? A gente envolveu mais de 10 pessoas na produção dele. Foram 3 dias de trabalho, né? A gente fez um investimento muito grande no sentido de equipamento para que a gente pudesse, né, executar todo esse projeto. E de todos, eu até fui num outro podcast esses tempos e eu falei, quando eu olho assim os meus vídeos passados, eu sempre falo, esse aqui dava para mudar isso aqui, esse aqui dava para mudar isso aqui, sabe? O documentário até tem algumas partes que eu falo assim, poderia, né? Eu tava com o braço quebrado, então eu não podia operar a câmera, eu tava totalmente como diretor, não tinha controle de nada. Sim. Né? Mas, depois de assistir, depois de ver, eu pensei assim, até tem alguma coisa que mude, mas eu não sei se seria tão relevante a mudança, sabe? Então, foi algo que eu ainda não consigo olhar e ver algum defeito grande e tal, né? Inclusive, esse mesmo documentário, logo que ele foi produzido e lançado, eu não sei se a gente pode depois editar algumas coisas, mas eu vou deixar um comentário que o Pedro Samboia, ele é o colorista do Alto da Compadecida, Cena,
eu mandei esse documentário para que ele desse, lógico, né? Eu mandei na esperança que ele visse minha mensagem. Ele acabou vendo e me deu um feedback, como todo feedback, coisas positivas, coisas para me atentar, mas nada negativo. Sim. Então, eu acho que, tipo, quando você faz, então, algo, né, que faz bem para a sociedade, porque é algo que vai colaborar com a sociedade. Aí você consegue entregar um produto bom que outras pessoas estão num patamar totalmente diferente de você. Conseguem te dar um feedback proveitoso, né? Positivo. Eu acho que é de grande valia. Muito gratificante. Né? É gratificante. Então, assim, não sei se eu vou ficar no audiovisual pro resto da minha vida. É um serviço em que depende muito de você toda hora, todo momento. Né? Então, eu não sei se em Santa Helena, que é o lugar que hoje eu quero morar, eu vou ter espaço para me sustentar disso, ou se eu vou ter que, né, começar a criar alguns pupilos, né? Alguém da minha família, Sim. né? Então, bom, a vida é uma caixinha de surpresa, a gente não sabe o dia de amanhã. Vixe. Né? Mas, assim, amo trabalhar com isso, gosto de trabalhar com isso, e eu acho que é um ramo em que as pessoas, principalmente aqui de Santa Helena, ainda não se tocaram que, tipo, dá pra ganhar dinheiro, dá pra ser feliz, dá pra, sabe, montar algo, sabe? Então, se alguém quiser conversar sobre, a gente tá sempre aberto. É que assim, gente, é algo, tipo, essa parte do jornalismo, na parte de audiovisual, como você disse, é algo que, assim, não é tão atual, porém ele vem tendo um pouco de reconhecimento agora, não faz muito tempo, né? Então, assim, como você disse lá no começo, quando você começou, que te deu a curiosidade de fazer isso e coisa. Pô, pensa lá então, né, como que era difícil, como você disse, foi difícil ter os equipamentos, agora é um pouco mais fácil. Não deixa de ser caro, né? Mas é um pouco mais fácil de você ter as tecnologias ali para te ajudar e coisa. Mas assim, é um ramo que, cara, às vezes a gente pode dizer que é um tiro no escuro, mas assim, quando dá certo, pô, dá certo, você tem que se dedicar, né? É algo que, pô, é massa, mas Assim, a não ser que caia um raio e você consiga recuperar todo o dinheiro do investimento num curto prazo, você vai ter dado muita sorte. Porque o audiovisual, na verdade, ele é um pouco injusto nesse sentido, tá? Beleza, se eu tô lá em Curitiba, se eu tô lá em São Paulo, que eu consigo fazer alguns trabalhos com o equipamento que eu comprei e ter um retorno financeiro, tipo uns trabalhos, no caso, só de filmar. Uma agência te contrata para filmar, você pega o valor agregado do teu equipamento e produz a tua diária. Fechou, tu vai conseguir ter um retorno um pouco mais rápido. Aqui, não vou mentir, é um retorno mais lento, mais demorado, né? As pessoas... como é que eu vou explicar para uma pessoa que você tem, sei lá, 40, 50, 60, 70, 80 mil reais em equipamento e como é que eu vou cobrar 1.000? Entende? Tipo, sabe, 500, não tem como. Entende? Então, tipo, não entre achando que vai ser fácil, que vai ser difícil. não é. A gente, o nosso esse tipo de serviço, ele é totalmente sazonal, é puro final de semana, né? Se quiser fazer dinheiro no final de semana, vai fazer, cara, só que você não vai ter folga no final de semana. Entende? Então você vai ter que abdicar de algumas coisas para que você possa ter um crescimento, né? E vamos falar, às vezes pode ficar 1, 2, 3, 4, 5 anos, que nem eu, para conseguir levantar uma grana, para conseguir fazer, né? Para conseguir fazer o networking, né? No caso de um noivo falar para outro noivo, né? Um empresário falar para outro empresário que funcionou, que tá certo, né? Nós temos essa questão dos prazos que não tem como atrasar, né? Então, tudo no seu tempo, mas dá certo. Assim, eu acho que é uma baita de uma profissão. Só tem que pisar firme no chão. Não, é muito admirável, né? É algo muito, como você disse, finais de semana que você, pô, que nem você disse, pode fazer dinheiro, mas você vai ter trabalho. É algo assim que merece mais reconhecimento, não tem tanto reconhecimento quanto tem, que nem você disse, pô, tem equipamentos caríssimos e daí às vezes você vai cobrar pra uma pessoa e às vezes ela, tipo, acha caro. Acontece, tá tudo bem, mas você também teve o gasto para ter o equipamento, tem o trabalho, né, que você tem que tirar em cima. É algo, uma área foda, a gente pode dizer que é essa palavra. Tanto da forma
como você disse, complicada de se entender com os clientes, às vezes, tipo, essa parte do preço mesmo, porque às vezes as pessoas não têm reconhecimento sobre, né? Mas também é uma, cara, admirável, porque quem faz isso tem muito talento, né? Como você disse, teve uma trajetória muito grande de longos anos para te chegar onde tu tá agora, né? Se Deus quiser, vai crescer mais ainda, cada vez mais, mas é algo que, pô, você tem que ir se dedicando e crescendo. E como você disse, a vida é uma caixinha de surpresas. A gente não sabe se a gente vai estar nessa profissão, por exemplo, você ao longo da tua vida, até o final da tua vida, mas é algo que você gosta, que quer seguir. Então, assim, é muito bom, né? Você tá na área que tu gosta, tem suas dificuldades, mas também é muito gratificante tá ali, né, Gil? Quer dar mais uma última palavrinha pro pessoal? Só agradecer a oportunidade mesmo, e é isso aí. Então tá bom. Acho que foi isso, gente. Muito interessante a trajetória de vida do Gil, né? Essa parte dele, pô, do nada, foi bem repentino, né? Ali na parte do skate, deu todos esses anos e chegou aqui e tá assim, muito admirável. Parabéns pra você, né? Pela tua empresa, pelo reconhecimento que tá tendo agora. Foi pela base do teu esforço de longos anos, né? E eu acho que é isso, gente. Pô, fala sério, já tô com saudade do próximo episódio. Um beijo.